Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 alterações que ocorrem no cérebro de qualquer viciado. Essas alterações ocorrem em qualquer tipo de vídeo, certo? Então, nós vamos adentrar nessas alterações, vamos mostrar quais são as consequências dessas alterações cerebrais e se é possível reverter essas alterações depois quando a pessoa vence o vício, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos para o vídeo. O vício é um dos transtornos mentais mais estudados hoje em dia, né? Não apenas hoje, no ano de 2024, mas já há alguns anos atrás, ele vem sendo muito estudado e está entre os mais estudados dos transtornos mentais, tá? Quando a gente fala em vício, existem dois tipos principais de vícios: os vícios substanciais e os vícios comportamentais. Os vícios substanciais são aqueles em que a pessoa é dependente de uma determinada substância química, por exemplo, maconha, heroína, cigarro, álcool. Então são essas substâncias. A pessoa que é viciada em uma dessas substâncias, a gente fala que é um vício substancial. De outro modo, tem os vícios comportamentais, que são pessoas que elas desenvolvem um determinado comportamento e ficam dependentes daquele comportamento, como é o caso do vício em pornografia, masturbação e jogos online também, tá? Então essas são as diferenças entre esses dois tipos de vício. Há um tempo atrás, tinham muitas pessoas que elas não consideravam, por exemplo, os vícios comportamentais, como o vício em pornografia, vícios. Elas não consideravam que poderia ser um vício, né? Elas achavam que para ser considerado vício teria que ser em relação a alguma substância química. Então, para ser vício, tem que ser, por exemplo, a pessoa viciada em maconha, então, uma substância. E quando se falava em vícios comportamentais, elas desacreditavam dessa possibilidade. Porém, surgiu várias e várias pesquisas no âmbito às vezes, da neurociência, né, e no âmbito dos transtornos mentais, e essas pesquisas comprovaram que as alterações que ocorrem no cérebro de um viciado em substâncias são os mesmos que ocorrem no cérebro das pessoas que têm vícios comportamentais. Uma pesquisa, por exemplo, citado no livro Your Brain on Porn, Seu Cérebro na Pornografia, do Gary Wilson, que eu já citei aqui no vídeo passado, esse livro. Neste livro ele mostra uma pesquisa que demonstrou que o cérebro das pessoas viciadas em internet, elas, o cérebro delas sofriam alterações iguais ao cérebro das pessoas que sofriam com vício substancial, tá? Então foi lá, eles pegaram lá algumas pessoas que tinham vício em internet e compararam com o cérebro de outras pessoas que tinham vício em substâncias, como heroína, por exemplo. E as alterações cerebrais que eles observaram no cérebro das pessoas que tinham vício em internet eram as mesmas da que as pessoas que tinham vício em heroína sofriam, né? Eram as mesmas alterações. Então ficou comprovado que, por exemplo, a internet, a pornografia, os jogos online, eles também podem e devem ser considerados vícios, certo? Então, nós podemos falar concretamente vício em pornografia, vício em jogos online, tá? Então, neste mesmo livro, Your Brain on Porn, o autor ele cita 4 alterações que ocorrem no cérebro, independente do tipo de vício. Qualquer vício, depois de um tempo,
o cérebro vai sofrer essas 4 alterações. E quais são essas 4 alterações? A primeira delas é a dessensibilização, a primeira alteração. O que quer dizer a dessensibilização? Como é isso? Né? Como isso acontece? A dessensibilização é justamente uma perda da sensibilidade. É uma perda, uma diminuição da resposta do cérebro à excitação e ao prazer. Tem uma relação muito forte com o mecanismo da tolerância, em que depois de um tempo que a pessoa está consumindo determinada substância ou conteúdo, e que ela está recebendo uma grande quantidade de um determinado hormônio, como por exemplo a dopamina, o próprio cérebro, para se proteger, fecha algumas janelas receptoras de dopamina e não entra aquela mesma quantidade de hormônio na outra parte do cérebro, que é responsável por responder a este hormônio. Isso significa que ela não vai mais sentir o mesmo prazer e a mesma excitação que ela sentia inicialmente, né? Nas primeiras vezes em que ela consumia aquela droga. Então ela vai ter uma perda da sensibilidade e com isso, o que acontece? Ela vai se tornar tolerante àquela quantidade de hormônio, de prazer, de excitação que ela sentia inicialmente. Tá? E as consequências disso é que todas as outras atividades diárias da pessoa vão ficar comprometidas. É como se a vida da pessoa ficasse em preto e branco. Ela já não sente mais prazer com o prazer da vida normal, da vida ordinária. Ela, por outro lado, ela vai ficar faminta por excesso de excitação, de dopamina, vai ficar super estimulada, né, de modo contrário à dessensibilização. Mas com relação a esta alteração em si, significa que ela vai perder a sensibilidade por, por aquela mesma quantidade de prazer que ela sentia no início e vai acabar comprometendo outras áreas da vida dela, né? Então ela não vai ter mais estímulo, por exemplo, para ter uma conversa com a esposa, uma conversa legal, sair para um restaurante, jogar um futebol com os amigos. Isso já não vai dar aquela alegria, aquele prazer de uma atividade normal que dava antes dele se viciar. Então esta é a primeira alteração. A pessoa fica dessensibilizada, perde a sensibilidade. A segunda alteração, que é contrário a essa, é a sensibilização, né? Por um lado, ela fica dessensibilizada, ela começa a se tornar tolerante àquela quantidade de estímulo inicial. Ela vai sempre querer mais, sempre querer mais. Já que na sensibilização, o que acontece é este outro lado da moeda. Ela fica superestimulada. Então, ela vai ficar cada vez mais desejando o prazer, desejando essa excitação que a droga traz. E essa sensibilização ela também aparece como se fosse uma forte memória, que quando é despertada, ela produz essa excitação e esses desejos. É uma memória inconsciente. Então, o princípio que a gente fala que as células nervosas que disparam juntas se unem. As células nervosas que disparam juntas se unem. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na hora que o sujeito ele consome aquela droga e ele sente aquela excitação, tudo isso tem células envolvidas, processos nervosos envolvidos nisso. Então, as células responsáveis pela excitação, elas se unem às células responsáveis pela memória, digamos assim. Então, o que acontece? Acontece que depois de um tempo, se a pessoa está em um determinado local
e ela tem uma memória, ela vê algo, né, um gatilho, que desperta essa memória de um momento em que ela consumiu aquela droga, automaticamente ela vai sentir a mesma excitação que ela sentiu. Ou seja, as células da memória, elas vêm junto com as células da excitação, como se fosse assim. Então, quando ela tem a memória, automaticamente vem junto a excitação e o desejo de repetir aquele ato, de consumir novamente aquela substância ou repetir aquele comportamento viciante. Isso é a sensibilização. É isso que ocorre. Se a gente colocar um exemplo, um exemplo simples aqui. Imagine que tem um viciado em pornografia, por exemplo. Num determinado dia ele fica sozinho em casa, daí ele vai, pega o computador, liga o computador e consome pornografia e se masturba. Daí passou aquele dia, 4 semanas depois, ele vai em um determinado local, se é atendido por alguém, a pessoa sai e ele fica sozinho e ele tem uma memória da última vez que ele ficou sozinho consumindo pornografia. Essa memória que apareceu naquele momento vai vir com essa memória uma excitação e o desejo que fez ele recair na pornografia da última vez que ele ficou sozinho. Então, quando ele tem essa memória, juntamente vem o desejo de consumir a droga novamente. É mais ou menos isso que ocorre. Então, esta é a segunda alteração, que é a sensibilização, que é contrária à primeira, que é a dessensibilização. Por um lado, a pessoa perde os estímulos, né? Perde a resposta ao prazer, o cérebro ele para de responder adequadamente ao prazer e à excitação, aos hormônios que são produzidos, e por outro lado, a pessoa fica faminta de estímulo. Né? A terceira alteração em que o cérebro de um viciado tem é a hipofrontalidade. O que é isso? A hipofrontalidade. Primeiramente é importante entender que o nosso cérebro ele tem várias partes. Né? E uma dessas partes é a região que a gente chama de pré-frontal, ou região frontal. Nessa região, essa região ela é responsável por exemplo, tomada de decisões, por autocontrole, por força de vontade. Então, é uma região do cérebro muito importante. Tá? E essa primeira parte da palavra, hipo, é como se fosse o contrário de hiper. Né? Enquanto hiper quer dizer muito, hipo quer dizer pouco. Então, a hipofrontalidade quer dizer que significa uma diminuição das atividades na região frontal do cérebro. Tá? Então, é uma baixa atividade nessa região do cérebro e as consequências disso são pouco autocontrole, fraqueza da vontade e fraqueza na tomada de decisões em decidir, certo? Então, quais são os problemas disso? Né? Quais são os problemas da hipofrontalidade? O problema é que o sujeito ele tem uma vontade fraca. Então, ele fica muito instável. Por exemplo, se o sujeito vai querer fazer um concurso público em que precisa estudar várias horas por dia, ele não vai conseguir ser constante em uma rotina, porque a vontade dele está fraca, certo? Então, a hipofrontalidade é como se fosse um cabo de guerra. Todos vocês conhecem, acredito, o que é um cabo de guerra. Tem duas partes, então cada parte faz força para um lado e a parte que puxar com mais força, aquele lado vence. Não é assim? Então, na hipofrontalidade temos duas partes. De um lado, é essa sensibilidade desordenada, essa excitação, essa busca pelo prazer, que quer levar você para o vício. Do outro lado, tem o seu eu, digamos assim, a sua vontade, que quer vencer o vício, que não quer voltar para o vício, que não quer recair. Certo? Então, como esse lado do,
como esse lado do cabo de guerra, que é a parte da vontade e do autocontrole, ela está enfraquecida, essa região do cérebro está enfraquecida, logo, na maior parte das vezes, o lado que vai vencer é o lado da busca pelo prazer, que quer te levar de novo para o vício. Então, nesse jogo de forças, geralmente, a busca pelo prazer vai vencer. Porque essa região do cérebro responsável pela força da vontade, pela tomada de decisões e pelo autocontrole está enfraquecida. Então é interessante a gente entender isso, porque tem muitas pessoas que não conseguem ser constantes nos hábitos, nos bons hábitos, nas atividades que elas precisam fazer, e elas não têm ideia que muito dessa fraqueza da vontade advém de um vício, por exemplo, comportamental, como o vício em pornografia. Entende? Então, por isso que é importante buscar ajuda e vencer esses vícios. Tá? Então, esta é a terceira alteração cerebral. E a quarta e última alteração diz respeito aos circuitos de estresse disfuncionais. O que isso quer dizer? Explico. Todas essas outras alterações que a gente falou, sensibilização, dessensibilização, sensibilização e hipofrontalidade, elas causam uma tensão no cérebro, causam estresse no cérebro. Por quê? De um lado, o cérebro ele vai perdendo a capacidade de responder ao prazer e à excitação, que é a dessensibilização. De outro lado, ele está super estimulado, ele quer muita dopamina, quer muito de um determinado hormônio. Do outro lado, tem a hipofrontalidade, que impacta na força de vontade da pessoa, diminui as atividades na região pré-frontal do cérebro. Tudo isso causa um estresse no cérebro. Tá? Então, os circuitos de estresse do cérebro, eles começam a ficar disfuncionais, não funcionam adequadamente. E isso deixa ele vulnerável. Tá? Vulnerável a recair naquele determinado vício. Por quê? Porque um pequeno estresse vai fazer com que a pessoa queira fugir daquilo, fugir daquele estresse, daquela tensão, né, para sentir um alívio, e assim ela busca pornografia ou jogos online ou alguma droga substancial, uma droga química, para aliviar toda essa tensão. Então esta é a quarta alteração, certo? Qual o problema disso? O problema disso tudo é que todas essas alterações elas impactam negativamente na vida das pessoas. Né? Então algumas pessoas elas acham que, elas acreditam que vão ficar com essas consequências negativas, esses sintomas, essas alterações por toda a vida. Tá? E a pergunta que fica é possível reverter essas alterações no cérebro? Como que é possível fazer isso? Graças a Deus, que fez o nosso cérebro como plástico, nosso cérebro ele pode ser remodulado, ele pode ser modificado. Tá? Então, é chamado de neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de se remodular, de se reconstruir. Então, a resposta é que é sim, é totalmente reversível, são totalmente reversíveis essas alterações no cérebro. Então, se você parar de consumir uma determinada droga, se você parar com um determinado comportamento viciante, como por exemplo, consumir pornografia online, se masturbar, ou ficar jogando várias horas por dia online, o seu cérebro ele vai voltar ao normal. Veja, é um processo lento, então vai demandar um pouco de tempo, vai demandar paciência. Mas aos poucos o seu cérebro vai começar a voltar ao normal. Aquela dessensibilização em que você via toda a vida com a cor cinza, sem alegria, nos prazeres cotidianos, diários, ordinários, vai começar a voltar ao normal, você vai começar a sentir prazer em sair com sua esposa, em praticar um esporte, em ler um livro. Esses pequenos prazeres da vida
eles vão voltando ao normal. A sua vontade, que antes era fraca, vai começar a ser fortalecida novamente. Vai voltar ao normal. Entende? Essa superestimulação da sensibilização, ela vai voltando ao normal, ela vai se regulando. O sistema de recompensas vai se regulando. Então o cérebro vai começar a voltar a responder naturalmente aos estímulos naturais. Essa tensão do cérebro, consequentemente, vai diminuir também. E o seu cérebro não vai mais ser vulnerável a qualquer gatilho para te levar a recair naquele tipo de vício. Entende? Então é por isso que é muito importante você querer vencer o seu vício. É extremamente importante você desejar e buscar ajuda para vencer um determinado vício. Porque daí você vai experimentar todos os benefícios de abandonar esse vício. Você vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Tá? Então se você precisa vencer a pornografia, por exemplo, ou jogos online, tem um link aqui na descrição do meu perfil do Instagram, vai lá, manda uma mensagem no direct, ou manda uma mensagem no WhatsApp, pelo link da minha bio, e agenda um atendimento, agenda uma sessão, eu vou te ajudar nesse processo para você chegar até a cura, até a libertação do seu vício, tá bom? Mas o ponto é esse, essas são alterações reais que acontecem no cérebro de qualquer viciado, seja viciado em uma substância química ou em um determinado comportamento. E é possível reverter essas situações ao abandonar o vício, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um comentário, curte o vídeo, se inscreva no canal. E outra coisa, deem sugestões de outros temas que vocês querem que eu traga aqui para o canal, de conteúdo, de temas relacionados aos vícios, desenvolvimento pessoal e as leituras que eu estou fazendo também. Comentem aí, deem sugestões e é isso. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Um ótimo dia e até o próximo vídeo.